Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você conhece a teoria malthusiana? Então, vamos à aula. A teoria malthusiana, ela surgiu no século XVIII na Inglaterra. Ela foi criada aí pelo reverendo inglês, pelo pastor inglês, Thomas Robert Malthus. O Malthus, além de pastor de uma igreja anglicana, ele era também demógrafo, economista e estatístico. Essa teoria, portanto, ela vai sofrer influência muito grande da religião anglicana. Bem, toda vez que você for analisar uma determinada teoria demográfica, você fica atento ao contexto histórico em que essa teoria apareceu e às influências políticas e também econômicas de cada período. Tudo ok? Bem, essa teoria ela surge, portanto, no século XVIII, no momento em que o capitalismo está vivendo a sua fase liberal. Lembrar que esse liberalismo ele diz que não deve haver intervenção nem na economia e muito menos na vida social. Malthus ele representava naquele momento os interesses dos proprietários de terra. Ele era um membro dessa burguesia. Tudo ok? Bem, então o que é que nós temos aqui? Eu selecionei aqui para vocês alguns acontecimentos importantes no século XVIII, justamente com esse objetivo de contextualizar. Então, no século XVIII, nós temos a independência dos Estados Unidos, em 1776, a ocupação de inúmeras áreas no continente africano e também no continente asiático. Não esqueça que, nesse momento, o capitalismo está se expandindo, existe uma necessidade cada vez maior de mercado consumidor e também de matéria-prima. Então, muitas áreas do continente africano e do continente asiático elas serão ocupadas. Nós temos inúmeros protestos de trabalhadores na Inglaterra, o chamado ludismo, a Revolução Francesa, a independência do Haiti e o crescimento da influência dos economistas liberais. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, em especial, para a Revolução Francesa. Tá? Então, nós temos aqui uma relação entre a teoria de Malthus e a Revolução Francesa. O Malthus, ele acompanhou tudo o que estava acontecendo na França naquele momento. Então, Malthus, ele recebeu influência dos relatos de viagem de Arthur Young, 1787, 1788, em algumas viagens que ele estava fazendo pela França. Naquele momento, a população francesa, no momento da Revolução, a França ela tinha cerca de 30 milhões de habitantes. Era, portanto, o país mais populoso da Europa. Qual é a relação entre isso, portanto? O Malthus ele começou a acreditar que tudo aquilo que estava acontecendo na França, todas aquelas transformações políticas e econômicas que a França estava passando, ela tinha alguma relação com o crescimento da população. Ele achava que essa elevada população na França, ela havia impactado nessas transformações. Então, o que é que o Malthus pode ter relacionado? Ele pode ter acreditado que o crescimento da população inglesa pudesse também levar a profundas mudanças políticas e também econômicas no seu país. Tá? Então, em seu famoso ensaio, que é de 1798, ele argumentou que todas as medidas de assistência aos pobres deveriam ser suspensas e que as taxas de natalidade elas deveriam ser severamente controladas. Então, isso aí é o princípio dessa teoria malthusiana. Então, Malthus e Adam Smith, eles não perceberam, veja bem, tanto Malthus quanto Adam Smith, eles não perceberam que o progresso tecnológico e o crescimento industrial, eles teriam impacto na distribuição de renda e passaram a defender, especialmente o Malthus, um controle cada vez maior da natalidade. Então, qual é a relação entre a Revolução Francesa e a teoria do Malthus? O Malthus acreditou que todas as transformações políticas que a França estava passando naquele momento tinham relação direta com a sua elevada população. E passou também a defender na Inglaterra um controle populacional como forma de evitar a possível transformação de natureza política no seu país. Bem, qual era a situação da Inglaterra naquele período do século XVIII? Quando Malthus ele publicou a sua teoria, a Inglaterra estava passando por grandes transformações de caráter econômico. Você tem aí algumas grandes transformações sociais. Você tem um elevado êxodo rural, desemprego, elevado uso de trabalho infantil e deficiência habitacional. O Malthus ele atribuiu todos esses problemas sociais
ao elevado crescimento da população e não às transformações econômicas ocorridas na Inglaterra. Então, pela lógica, o que é que o Malthus vai defender? Um rigoroso controle de natalidade. Então, olha a situação na Inglaterra, olha essa imagem aí representando a situação na Inglaterra naquele momento. Bem, PC, quais são as premissas da teoria malthusiana? No seu livro, Ensaio sobre a População, ele estabelece dois princípios ou duas premissas. Primeiro, caso a população não seja controlada, veja bem, ele não diz que a população cresça em PG, ele diz que caso essa população não seja controlada por causas naturais, que causas naturais seriam essas? Epidemias, guerras, catástrofes naturais, fome. Então, caso ela não fosse controlada por causas naturais, ela tenderia a crescer segundo uma PG, uma progressão geométrica, e os meios de subsistência cresceriam segundo uma PA. Então, se você pega, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e você compara com 2, 4, 6, 8, 10 e 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, compara o sexto termo da PG com o sexto termo da PA. Então, o que que o Malthus estava querendo dizer? Que ia chegar um momento em que iria faltar comida, iria faltar alimentos para a população. Tá? Então, esses são os princípios da teoria malthusiana. Um detalhe, pessoal, é que apesar do Malthus ele ser estatístico, ele não dispunha de qualquer fonte estatística digna de confiança naquele momento. Nem da Inglaterra, nem do Reino Unido e muito menos do continente europeu. Olha aqui como é que seria essa teoria malthusiana apresentada em um gráfico. Você teria aqui, num determinado momento aqui, a população, caso ela não fosse controlada, ela passaria a apresentar um ritmo de crescimento bem maior do que a produção de alimentos. Então, para o Malthus, isso significaria a fome. Bem, qual o controle demográfico definido pelo Malthus? Vamos lembrar do momento em que o Malthus está vivendo, século XVIII. Vamos lembrar que o Malthus é pastor. Então, você tem uma defesa de um controle natural da natalidade. Tá? Então, o que é que o Malthus ele defende? Ele defende a chamada sujeição moral. O que seria a sujeição moral? Abstinência sexual e casamentos tardios. Tá? Então, essa teoria malthusiana, ela é uma teoria antinatalista. Quais são os erros da teoria malthusiana? Olha o que nós colocamos aqui. Não considerou a evolução tecnológica na produção de alimentos. Nós sabemos hoje que muitas áreas que até algumas décadas atrás, até alguns anos atrás, elas eram classificadas como improdutivas, elas passaram a aumentar ou se tornarem produtivas graças à evolução tecnológica. Um exemplo disso, vamos mostrar aqui, é a região do Cerrado brasileiro. Observe que a região do Cerrado brasileiro, ela até 3 décadas atrás, era considerada uma região praticamente abandonada. Então, ela passou a apresentar um grande crescimento em função desse desenvolvimento tecnológico. Ele previu, né, que um dia as possibilidades de aumento de área cultivada estariam esgotadas. Olha aí a região do Cerrado, outras áreas do mundo que passaram a apresentar. A população mundial ela não cresce em PG e os alimentos não crescem em PA. Então, a produção de alimentos cresce num ritmo bem maior. O que existe é uma má distribuição desses alimentos. Então, a erradicação da pobreza, segundo Malthus, deveria ocorrer por meio da redução da população. Tá? Então, isso é outro erro. Projetou consequências catastróficas para a humanidade, né, com fome exagerada, e não considerou a participação feminina no mercado de trabalho. Né? Nós temos, aqui no Brasil, a cada ano, a cada década, aumenta a participação da mulher no mercado de trabalho. Tudo ok? Tá? Então, pessoal, espero que a aula tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa. Então, pessoal, um grande abraço, pessoal. Tchau!